Pessoal, se você ainda não fez sua pergunta, tem o QR Code, tem os meninos que estão também com a plaquinha aí. Se você quiser, você pode levantar uma das suas mãos, ou fazer a pergunta, ou escanear aí, que os nossos pastores estarão respondendo aqui sobre esse tema mesmo, avivamento. Tá? Então, a Ana Clara vai começar a introduzir aí, fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês conduzem a dinâmica. Uma das grandes perguntas que nós tivemos aqui é: como podemos definir o que é um avivamento? Acho que é algo bom para a gente poder iniciar. Aí vocês podem ir discorrendo aí entre vocês. Vocês combinaram vir de verde mesmo, hein? Pegaram firme, né? Isso não é avivamento. Primeiro eu vou responder o que não é avivamento, tá bom? Avivamento não é um momento onde aflora, né, um determinado culto ou determinada reunião, um ajuntamento, alguns sentimentos, ainda que sejam bons, mas acabam aflorando somente pelo momento que nós estamos atravessando. Seja pelo um bom louvor ministrado, uma boa palavra ministrada, uma reunião, né, aconchegante como essa, com uma mesa ali fora como nós chegamos. Então não se define avivamento somente por esses momentos, né? Avivamento, na verdade, nasce, e quando a gente vai estudar a história de avivamentos, desde o Antigo Testamento, né, ao longo da história, a gente vai encontrar vários avivamentos na Bíblia. Vários. Né, nós vamos perceber que, ao longo do tempo, Deus está sempre dando essa oportunidade da gente ser reavivado, partindo do princípio que avivamento é voltar ao plano original da maneira como Deus nos criou. Essa é a essência, é o cerne do avivamento, né? Como nós ouvimos ontem, o coração do avivamento. E aí, ao longo da história, a gente vai vendo Deus sempre intervindo lá dos céus, né, com essas características. Então, o que define realmente avivamento? Primeiro, uma volta, né, totalmente para Deus. Começa em Deus. O avivamento não se produz na terra, o avivamento não se produz na igreja, o avivamento não se produz no momento muito bem performático. O avivamento vem do céu, e a partir daí que o avivamento chega do céu, né, sempre vai encontrar corações desejosos, corações desesperados. E a primeira característica, e para mim a central, o cerne de todo avivamento, foi uma volta para a palavra de Deus. A gente vai encontrar em todos os avivamentos, né, o anseio novamente de voltar a ouvir a Deus, se conectar com a palavra de Deus. Josias, por exemplo, quando assume com 8 anos de idade, né, a nação estava há 55 anos perdida. Eles perderam um livro da lei, para vocês terem uma ideia. Então só tinha ritos no templo. O templo estava construído, tinha todos os ritos do templo, mas não tinha a palavra. Josias, quando assume o trono, né, a partir desse processo dele de desenvolvimento, depois ele está com certa idade, ele resgata o livro. Interessante que quando ele resgata o livro da lei, lá em Crônicas, a Bíblia diz que novamente a nação explode em avivamento, só que passa um determinado tempo, uma década, eles voltam para os ritos de novo. Né? Eles voltam de novo para os hábitos e costumes culturais daquele momento e se perdem. E depois nós vamos encontrar, né, um outro avivamento que a gente encontra na Bíblia é Esdras e Neemias. Né, quando eles estão voltando do cativeiro, não tinha culto, não tinha adoração, não tinha celebração, não tinha vida com Deus, não tinha presença de Deus, e não tinha lei, não tinha palavra, não tinha o livro da lei. Aí o que acontece nos escombros? Né? Esdras vai resgatar, ele era um escriba, ele resgata a lei. Interessante que quando você vai estudar o livro de Neemias, depois Esdras e Neemias é um livro só, né? Foi dividido depois. Quando você vai estudar Neemias, você vai ver que num determinado momento de Neemias, Esdras se levanta, vai para um púlpito de madeira que ele faz, e ele fica por 6 horas, ininterrupto, lendo a palavra, a lei. E o povo começa a se arrepender, a se humilhar, a quebrantar, a glorificar, e aí vem um avivamento dentro dos muros de Israel novamente. E aí a gente chega agora no Novo Testamento, né? Quando em Atos começa o processo de avivamento, derramamento do Espírito em Atos 1:8, a partir daí os homens estão cheios do Espírito Santo, começam a pregar o Evangelho com toda a ousadia. E Pedro, em Atos 4, vai ministrar um sermão poderoso, né?
E o sermão é esse: voltam, se arrependem e voltam para as Escrituras, né? Para que sejam apagados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério da parte do Senhor. E aí Pedro e João estão perante ao Sinédrio, e o povo todo para o lado de fora, lá convulsionado, para poder tirá-los de lá, naquela pressão. E aí a oração que eles fazem, está do versículo 23 até o versículo 30 de Atos 4, é assim: eles oraram para que Deus se manifestasse naquele lugar. E a Bíblia diz assim: e o lugar tremeu, o lugar encheu da presença do Senhor, e com ousadia eles pregavam a palavra de Deus. 5.000 almas se converteram num período de pouco tempo após a ascensão de Jesus. Então, aí inicia a era do avivamento no Novo Testamento. Então, o cerne do avivamento é um reabibliamento. Se nós não voltarmos para a Bíblia, se nós não voltarmos para a palavra, se nós não voltarmos para a essência da vida cristã, a gente vai viver um animamento, momentos de êxtases, né? Onde a nossa alma vai sendo insuflada, a gente vai, né, tendo momentos de alegria, só que daqui uns dias estamos nós de novo naquela mesma sensação de vazio, sem essência, sem aparência e sem impacto, né, para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, essa é a característica dos avivamentos. Todos eles, nós vamos encontrar esses elementos: fome de Deus, arrependimento, quebrantamento e retorno à Bíblia. Todos estavam chorando na Bíblia. Todos estavam lá mergulhados na palavra de Deus e essa sede. Hoje nós temos um analfabetismo bíblico, né? Hoje nós temos muita gente que é analfabeto funcional também em quesito Bíblia. Acredita em tudo que ouve, em qualquer sermão pregado, ministrado, porque não tem essa essência da palavra. Então, para a gente, né, experimentar um avivamento, nós vamos precisar de voltar para a palavra de Deus. Eu acho que o pastor resumiu bem, né, a essência do avivamento. E avivamento, assim, não é moda, né, não é modismo. Eu vejo que as pessoas, elas vão muito atrás de movimento, né? E quando você olha para o avivamento, tem duas características assim que eu acho bem interessante. A primeira é o avivamento pessoal, né? São pessoas que têm uma experiência profunda com o Espírito Santo, e aquilo ali vai transformar a vida dessa pessoa para sempre, ela nunca mais vai ser a mesma. E tem esses avivamentos coletivos, né? Que às vezes Deus permite em determinados lugares, para determinadas situações, né? Para uma convergência ali naquele lugar. O que eu percebo muito é que criou-se uma cultura de ir atrás de avivamento, né? Eu acho que isso é muito prejudicial, né? As pessoas, ao invés de buscar o avivamento pessoal, elas vão atrás do avivamento, né? Agora, recentemente, a gente teve uma situação aí, né, numa faculdade, onde eles começaram um culto, e esse culto foi durando, e as pessoas começaram a sair de todos os lugares para ir lá buscar o avivamento, né? Como que se isso realmente fosse assim, fruto de um local ou de uma situação. Então, essa falta de entendimento, essa falta de fome, essa falta de busca por Deus, tem levado a igreja muito a ir atrás de moveres, ir atrás de movimentos, né? E eu acredito que o avivamento ele não tem nada a ver com isso. O avivamento ele é fruto de um desejo pessoal, é quando você está numa rota, né, de encontro com o Espírito Santo, quando você começa a alinhar a sua vida e você deseja mais Deus do que qualquer outra coisa. Nada mais, né, te chama atenção. Se você quer Deus de todas as formas. E aí, né, você começa a experimentar algo de Deus na sua vida poderoso. Então, uma coisa que eu vejo muito hoje, não só com relação a esse tema avivamento, mas nós, como igreja, a gente precisa estar muito atento, né? A gente está terceirizando demais, né, o nosso relacionamento com Deus, né, e tudo que diz respeito a isso. Então, a gente vai atrás de focos. Então, a gente nunca pensa que Deus pode me usar para produzir algo, mas eu sempre preciso ir atrás, né, de alguma coisa. E quando a gente fala, né, igual ontem, um culto à noite, Deus quer usar os humildes, Deus quer usar os simples, os improváveis, Deus quer... E assim, Deus realmente quer usar as pessoas. Mas o problema é que as pessoas, elas entraram num comodismo tão grande que elas preferem terceirizar o ser usado. Então, eu vou atrás de quem está sendo usado por Deus, né? E a gente precisa realmente
despertar uma nova geração para produzir algo na presença de Deus. Eu acho que um dos maiores efeitos do avivamento é justamente essa propagação do Evangelho. O negócio é tão contagiante, é tão poderoso, que quem assiste, na verdade, não está assistindo em busca de poder, mas está sendo tomado pelo poder de Deus. Então você gera um ambiente, né, onde a presença de Deus ela é tão poderosa que muda a vida das pessoas que estão assistindo. E eu acho que a gente tem que começar, né, se a gente for pensar em avivamento, a gente tem que começar, não em avivamentos coletivos, isso é um resultado, mas é um avivamento pessoal. Né, como eu posso, né, avivar a minha vida pessoalmente? Como é que eu posso vivenciar isso? Só complementando, muito boa a colocação do pastor Maurício. Quando a gente vai estudar os grandes avivamentos da história, nenhum começou de forma coletiva, né? Todos começaram de forma pessoal. Foi alguém que já estava com fome, inconformado com a sua vida cristã. E enquanto a gente não ficar inconformado com o estado que nós estamos, né, a gente não é despertado nessa realidade. Então, é um santo inconformismo. Quando eu chego num culto como esse, ou num culto nosso semanal, eu fico inconformado, né, comigo mesmo, não é analisando a vida do outro. Fico inconformado porque eu não entrego a melhor adoração, eu não entrego o melhor tempo, né, eu não entrego a melhor disposição, eu não entrego a melhor celebração, né, eu não me conecto realmente com o corpo, eu não me conecto com o congregar. E a partir daí, eu vim cumprir mais um rito. Então, eu saio mais vazio do que eu cheguei. Agora, quando eu chego e isso me inconforma, né, eu fico inconformado de, cara, não é possível que a gente não está conseguindo discernir isso. É a partir daí que, pessoalmente, eu começo a minha busca intensa. E aí eu chego para um amigo. E aí eu começo a influenciar a vida dele. E aí ele chega para o outro, influencia o outro. Daqui um pouco é 2, 3 dizendo, cara, nós estamos tão inconformados, vamos nós, ninguém está indo, vamos a gente buscar esse negócio? Vamos começar nós? Porque a gente fica assim, mas não vem ninguém. Mas tem 300 pessoas, podia ter 600. Graças a Deus que veio 300, porque é a partir daqui que ele pode fazer alguma coisa. Graças a Deus que veio você, é a partir de você. Então, quando isso toca realmente, e você começa com esse centelho de fogo a tocar outras pessoas, né, a partir daí a gente vai ver em vários avivamentos. Grupo de 5, 6, 7, né, o movimento wesleyano, por exemplo, na Europa, invadiu as universidades e faculdades, foi o maior avivamento, né, de transformação social e cultural. E começou com um clube santo com 6, 7 meninos, como nós somos meninos que estamos aqui hoje. O avivamento faz isso, torna a gente menino. Então sempre começa no pessoal, né? E a partir daí a coletividade não consegue segurar essa onda, porque depois é o Espírito que vai levar todo mundo nesse processo. Pegando um gancho do que o pastor Ricardo estava falando, algo que a gente tem percebido muito assim, na nossa geração, né? Por exemplo, um culto de domingo, né? A gente está no louvor, está adorando, o Espírito Santo está movendo algo, está fazendo algo. E muitas pessoas, elas estão sem reação nenhuma. Muitas pessoas até mesmo assim não abrem a boca. Você já viu morto reagir? Exatamente. Como se, porque já morreu. Essa sensação de que a pessoa está morta. E essa pessoa que está morta, que está fria, ela começa a ver aquele Joãozinho que está levantando a mão, que está adorando, que está pulando, que está glorificando o nome de Deus, ela fala, o que esse cara está fazendo? Esse cara está louco. Fanático. Esse cara é um fanático, tá na carne. E assim, algo que a gente tem percebido é que a paixão de alguns tem despertado a apatia de outros. Então, a paixão de alguns tem revelado o coração apático de muitos. Porque essa pessoa que está apática, que está fria, que está sem vida, ela vai reparar para tudo que está acontecendo no culto para colocar esqueci a palavra. Uma crítica. Ele vai criticar as luzes, as lâmpadas, vai criticar
E o Espírito Santo tá fazendo, e o Joãozinho tá lá e tá entrando naquele rio e não tá se importando com nada. Então, a paixão, o inconformismo dessa pessoa tá revelando o coração apático de muitos. Que aí eu queria entrar nessa pergunta de quais práticas para os senhores que os senhores acham que devem ser resgatadas ou vividas para a gente poder provar de um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Experimentar mesmo esse avivamento para a nossa vida, para a nossa casa. Quais são as práticas que os senhores veem para serem resgatadas, valores, princípios? O primeiro deles é a consciência da crise. Enquanto a gente não tiver a consciência que nós estamos nesse estado letárgico, ninguém nos convence. Tá? Então, primeiramente, eu preciso permitir que o Espírito de Deus me conecte a essa realidade que eu estou no momento de decadência espiritual. Que a minha espiritualidade, ela não contagia as pessoas, ela não gera um impacto, e eu tenho sido um péssimo testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando eu tenho uma essência da consciência da crise que eu estou, a partir daí é o segundo passo, que é eu buscar esse arrependimento genuíno e verdadeiro. Né? Então, consciência da crise, depois que essa crise é revelada no meu coração, eu preciso começar a chorar na presença de Deus. Enquanto a gente estava aqui ministrando a adoração, o Espírito de Deus ministrava no meu coração sobre isso. Né? Quão seco de lágrimas nós estamos perante ao Senhor. A gente chora em filme de romance, cara. A gente chora em Titanic, já assistiu 100 vezes. Né? Chora vendo o Corinthians perder. Chora porque o São Paulo ganha título e o Palmeiras não tem mundial. A gente chora por qualquer coisa. Agora, quanto tempo a gente já não tem chorado mais quando uma adoração é ministrada? Quantos, por orgulho, já não vem mais num apelo aqui na frente, por conta especificamente que essa estrutura já tomou conta dele e ele não tem mais arrependimento. Né? Então, quantos não têm chorado mais por conta de pecado? Né? Quando a gente converte, qualquer coisa que a gente faz que fere o coração de Deus, entristece, a Bíblia diz que tem uma tristeza que produz um arrependimento. Nós entristecemos o nosso coração, porque nós estamos entristecendo o coração de Deus. Quantos não têm chorado e têm pecado deliberadamente? Né? Todos os dias da sua caminhada. A mente já está cauterizada e as pessoas estão chamando isso de normal. Né? De tranquilo. Então, consciência da crise. Arrependimento genuíno e verdadeiro. A partir daí, a Bíblia, palavra, voltar para a palavra. A meditação diária. Quando a gente vai lá para Josué, né, capítulo 1, versículo 7, 8, 9, né, a gente usa esse texto muito fora de contexto. A gente usa esse texto para dizer, ser forte, corajoso. De fato, precisamos ser forte e corajoso para muitas coisas. Né? Inclusive para voltar a ler Bíblia. Porque a gente precisa de força e coragem para ler Bíblia. Porque nós temos esse treco na mão hoje aqui, ó, que tira o foco nosso o dia inteiro. Nós temos todos os aparatos de redes sociais e tecnologia, as distrações do dia a dia. Nós temos uma mente totalmente acelerada, com um turbilhão de pensamentos diários. Então, para ler Bíblia hoje, e você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar, essa próxima 1 hora é uma audiência com Deus, tu tem de muita força e muita coragem para dizer não a outras coisas. Né? Então, eu preciso ser forte e corajoso, não é para brigar com os outros. Não é ser forte e corajoso para poder ganhar dinheiro, ainda que seja bom. Não é ser forte e corajoso para dar lição de moral nos outros. É ser forte e corajoso para poder entrar no quarto e falar, Deus, eu com o Senhor e mais nada de aparato tecnológico aqui. E vai uma dica, leve Bíblia de papel para o seu quarto. Senão vai fazer e vai te tirar totalmente do seu foco. Você está viciado nesse negócio. Se chama nanofobia. Nanofobia é quando de 1 em 1 minuto você precisa ver se uma mensagem chegou. Ou se alguém curtiu a tua postagem. Você tem uma sensação que o telefone está tocando e vibrando toda hora no seu bolso. Isso já é abstinência de rede social. Né? Então nós precisamos de construir de novo esse lugar.
Nós precisamos de novo encontrar e levantar esse altar íntimo. Aqui é um altar público, que a gente levanta a mão, ora, chora, a gente apresenta, né, como o pastor Rogério começou, a gente faz todo o nosso teatro, a gente é bom para isso aí. Né? Tem até choro fake hoje em dia, né, de filhos para enganar pais, só para deixar fazer alguma coisa na segunda-feira. Tem choros fakes, mas quando a gente se conecta com essa essência do altar íntimo, que é só você e o Senhor no mano a mano, a partir daí, na minha perspectiva, são práticas que vai reacender o coração. Né? E a última, que eu não poderia deixar, é a vida em comunidade. Né? Não existe avivamento sem congregar. Ainda que seja pessoal, mas a partir daí tem que ser contagiante. Então, se você perdeu a alegria de estar num culto, de conectar com os irmãos, né, de ter um salmo, um hino, um cântico espiritual, ações de graças, de você ministrar uns aos outros, orar uns pelos outros, ser empático com a dor do outro, se você já perdeu, essa é a conexão, é o tipo de solo que nós precisamos cultivar de novo, que é a vida em comum, unidade. E a última, você precisa voltar a ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. O maior resultado de alguém avivado é alguém que prega a palavra tempo e fora de tempo. E aqui vai uma pergunta minha para você. Há quanto tempo você não traz uma alma aos pés do Senhor Jesus? Já faz quanto tempo que você não prega para alguém? Faz quanto tempo que a sua vida não prega para alguém? Isso é sinal de morte espiritual. Então, eu gosto muito do livro de Gênesis, né? Porque Gênesis é a nossa história, é onde tudo começou. E tem um pensamento assim que mexe muito comigo, que é esse pensamento de você fazer o caminho de volta. Então, toda decisão que você toma, ela vai ter uma repercussão na sua vida. E tem decisões que você toma erradas, que não é só você dizer errei. Às vezes você vai precisar fazer um caminho de volta. E quando você pensa na morte de Jesus na cruz, o que Jesus possibilitou? O caminho de volta. Havia um véu, havia um bloqueio, havia uma separação. E aí Jesus veio e falou, eu estou abrindo, eu estou criando de novo a ponte e agora você pode voltar. E qual que é a ideia do jardim? Qual que era a ideia do Éden? O Éden não era um homem espiritualizado 24 horas por dia. Né? Deus criou toda uma estrutura para Adão e para Eva e falou, olha, vocês vão viver, vocês vão gerenciar isso aqui, vocês vão trabalhar, né, no sentido de cuidar do ambiente onde vocês vivem. Mas tem uma parte importante do seu dia, que é a parte do relacionamento comigo. E Deus investiu nesse relacionamento constantemente ali com Adão e Eva. E aí Adão e Eva vai e pecam. Né? E aí a primeira consequência do pecado foi o medo. E o medo assim, é uma das coisas que mais trava a vida do ser humano. Né? A gente hoje vive em função do medo. O que vão pensar de mim? Né? Se eu não fizer isso, como é que vai acontecer? Se eu não trabalhar, qual o resultado que eu vou ter? Então o medo, ele me rouba totalmente da presença de Deus. Quando Adão e Eva se escondem, eles desenvolvem esse tipo de comportamento. E isso roubou eles da presença. Por que você escondeu, Adão? Porque eu estava com medo. Então o medo, a função do medo é nos esconder da presença de Deus. E aí começou toda a saga do homem, de Adão até Jesus. E aí Jesus veio e falou, não, vamos começar de novo a história, como ele falou para Pedro. Pedro negou Jesus, foi pescar de novo, Jesus reencontra Pedro, cria o mesmo cenário do primeiro encontro com Pedro. Pedro estava lá pescando, não pescou nada, e aí Jesus fala, vamos fazer de novo. E assim é a história de Adão. Então Jesus sempre está nos dando a oportunidade de recomeçar. E qual que é a ideia do Éden? É isso. É você não viver uma vida espiritualizada 24 horas por dia, mas você aprender a ter prioridades. E aí o resto é resultado. E tudo que a gente vive hoje é fruto do nosso distanciamento com Deus. É fruto, né, quando você olha para a vida das pessoas e você vê alguns comportamentos e resultados, não poderia ser diferente. É a lei da semeadura. A lei da semeadura não é uma ameaça, não é uma punição de Deus. A lei da semeadura é uma inteligência, né? Talvez a maior inteligência da Bíblia. É tipo um pare e pense. É o pit stop da sua vida. Cara, será que eu quero pôr a mão nisso aqui? Porque se eu pôr, isso aqui vai reverberar de alguma maneira na minha vida. E eu vou ter que colher esses frutos. Então, hoje, o resultado que a gente tem, né,
de vida apática, de uma pessoa do meu lado aqui está totalmente envolvida, mergulhada, e eu não está, é a distância que eu percorri, né, da presença de Deus. Então, quando eu penso em avivamento, eu penso qual distância que eu vou ter que percorrer para voltar. O problema é que as pessoas vivem numa loucura tão grande e numa estrutura de medo tão grande que elas não querem percorrer esse caminho de volta. Elas não querem parar de onde estão e voltar lá para o começo. Por quê? Porque de alguma maneira elas encontraram sustentabilidade no que elas estão vivendo hoje. Então, a pessoa ela desenvolveu ali as suas dificuldades, as suas fugas, os seus prazeres, e ela mergulha nisso. E a gente perdeu o prazer na presença de Deus. A verdade é essa, que Jesus conquistou esse direito, mas é um direito que a gente não usufrui. Então, quando a gente pensa em avivamento, não é uma coisa que você vai parar hoje, de repente vai cair um raio na sua cabeça e você vai sair avivado. Não. Avivamento é fruto de reavivamento. O que é reavivamento? É fazer o caminho de volta. Então, por isso que o avivamento ele é muito pessoal. Entende? E aí, lógico, imagina uma pessoa que faz todo o caminho de volta e tem um encontro com a... Porque assim, o Éden é o quê, cara? É a minha identidade. É a minha natureza, é a minha essência, é quem Deus me criou para ser. Entende? É o que eu nasci para ser, para produzir, para fazer. É eu viver o 100% de Deus na minha vida, na íntegra, em todos os sentidos. Agora, quando você chega perto de uma pessoa, cara, que vive desse jeito, como é que você não vai ser contagiado? Num mundo onde está todo mundo perdido, desorientado, todo mundo aflito, com medo, preocupado, e aí você senta do lado de alguém, cara, que está totalmente pleno, realizado, convicto daquilo que Deus tem para a vida dele. Cara, ou você morre de inveja, ou você pergunta para ele, cara, o que está acontecendo na sua vida, entende? Então, é esse caminho de volta. E a pergunta sempre de Deus para nós é, cara, Deus, o quanto eu preciso voltar? E essa é uma resposta pessoal. Então, não tem receita, entende? Não adianta você ir lá, onde está todo mundo avivado, cara, tentar ir, eu quero ir lá porque eu quero entrar no mover. Você vai ficar lá 15 dias, cara, e não vai rolar. Por quê? Porque são pessoas que fizeram um caminho de volta. Aquilo não foi um acontecimento. Aquilo ali foi intencional, foi pessoas que voltaram, né? Aí entra o quê, cara? Sua vida devocional, vida de oração, vida da palavra, né? Essa importância de ler a Bíblia, de você ter contato com a palavra de Deus, porque quem te escaneia? Quem que vai determinar quão distante você foi? Quem que vai te revelar isso? É a palavra de Deus. Quando você começa a meditar na Bíblia, ela vai falando, olha, você se perdeu nisso aqui, você se perdeu nisso aqui. Então é a bússola, é o caminho de volta, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem era Jesus? Era o verbo que se fez carne, a palavra de Deus que tomou forma de carne. Então o que Jesus falou? Qual que é a dica de Jesus? Se você lê a palavra, você vai estar de volta no caminho. E você vai voltar para o avivamento. Então é assim, o problema é, nós estamos envolvidos demais com a nossa vida para viver a vida que Deus planejou para nós. E assim, constantemente o Espírito está nos chamando para voltar. Essas faíscas que a gente sente no culto, né, quando você vem para um lugar e você sente a presença de Deus, e você é tocado, o que é isso? É Deus falando, na verdade, essa deveria ser o seu estilo de vida. Mas a gente se contenta com as migalhas que caem da mesa. Então eu me contento com o quê? Com um congresso, com um culto, com uma faísca. Entende? Eu me alimento daquilo como uma pequena migalha, ando mais um pedaço. Mas Deus, na verdade, está falando, tem muito mais de onde saiu isso, né? Agora, quem quer fazer o caminho de volta? Quem quer pagar esse preço? Quem quer voltar à sua essência, né? Quem quer abrir mão da vida que você construiu a tanto custo, né, e voltar para a vida que Deus tem para você? Então, essa é a grande pergunta, né? Por isso que a gente vê poucas pessoas realmente avivadas. E quando você encontra isso, os seus frutos vão mudar, né? Você vai evangelizar com a vida, você vai amar, você vai manifestar o fruto do Espírito, você não vai ter dificuldade nenhuma de ser quem Deus te chamou para ser. Então, o avivamento, naturalmente, ele traz resultados, assim como naturalmente a vida que a gente está levando hoje, distante dessa realidade, traz os seus resultados, que é medo, dor, decepção, angústia, as doenças psicossomáticas, as inseguranças. Tudo isso que a gente vive, na verdade, é o quê? É o quê? A ausência de Deus, né? Então, quanto mais em crise eu estou, mais distante da presença de Deus eu estou, mais longe do jardim. Eu preciso fazer esse caminho de volta, né? Então, eu acredito que essa é a métrica aí para a gente retornar. Tem uma pergunta que eu acho que cabe aqui. Por que nós nos acostumamos com a presença de Deus? Então,
o ser humano é adaptável em toda e qualquer situação, né? O ser humano tem uma capacidade enorme de falar, dói, mas tá bom. Né? O colchão tá ruim, mas tá bom. Vamos mudar de lado aqui um pouquinho. Quando a gente vai estudar a Bíblia, né, você vai ver que a arca da aliança do Senhor ficou na casa de Abinadab, 20 anos. Né? Ficou naquela terra 60 anos. E a casa dele não foi transformada. Porque eles se acostumaram com as coisas sagradas. O homem é um ser ritualístico. E ele tem intrínseco nele a transcendência. Todo ser humano tem um vazio existencial, a eternidade que Deus colocou no nosso coração. Então, todo ser humano está atrás de um transcendente. Só que os ritos preenchem demais a transcendência. E nós nos acostumamos com os ritos. E aí, depois que você percebe que a arca ficou lá 20 anos, Davi assume o trono e fala, cara, não tem presença de Deus em Israel. Precisa de um avivamento nesse negócio aqui. E aí ele pega e decide buscar a arca na casa de Abinadab. Né? No meio do caminho tem aquela confusão que os bois tropeçam, Uzá vai tentar ajudar lá a carregar a presença, fica na casa de Obed-edom, impressionante. Que na casa de Obed-edom a arca ficou 3 meses. E a Bíblia diz que tudo que eles fizeram em 3 meses, eles superabundaram em presença, em bênção e em prosperidade. Um avivamento aconteceu por 3 meses que a arca ficou naquele lugar. Durante 20 anos, em detrimento a 20 anos que ficou na casa de Abinadab. Porque eles entravam na presença do Senhor e saíam e não reverenciavam a presença de Deus. Então, quando eu entro num ambiente de culto, quando eu entro numa casa de oração, quando eu saio da minha casa especificamente para cultuar a Deus, se eu não tiver uma consciência clara da presença de Deus, e esse ambiente dentro de mim, de tudo que nós já falamos aqui, né, desse avivamento pessoal, eu vou chegar para mais um rito. Eu vou chegar e eu estou acostumado a ir na igreja. Eu estou acostumado a sentar na mesma cadeira toda semana. Se alguém me oferecer algo diferente, para mim o culto já não tem nada a ver. Se mudar as músicas, o repertório, o estilo do culto, se ao invés de nós começarmos com louvor, nós começarmos com a palavra, depois louvar, metade já vai embora. Porque está acostumado com aquele padrão. Se nós pegarmos as crianças e tirá-las do início do culto, ao invés de tirar depois do dízimo, nós vamos ter problema para administrar. Se nós deixarmos para dar os avisos no final do culto, ao invés de entregar os avisos como nós entregamos depois da adoração, a gente vai ter dificuldade, porque a nossa mente é totalmente condicionada a ritos. E isso gera comportamentos, estruturas de pensamentos. E aí nós delineamos, então, a nossa comodidade ou comodismo dentro disso. Esse é o grande desafio. Né? A gente perdeu a percepção das coisas do Espírito, de entender sobre a multiforme graça e sabedoria de Deus. Que quando o Espírito de Deus move a liberdade. E a partir daí, o culto é para Deus. Não tem uma métrica nesse processo. Mas a gente é muito quadradinho, coloca, ou redondinho, né? E coloca tudo dentro sempre de uma métrica. É por isso que a gente acaba se acostumando com essas coisas. Então, na verdade, eu acho que a gente não se acostumou com a presença de Deus, né? A gente se acostumou com a ausência da presença de Deus. Exatamente isso que o pastor definiu. A gente criou rituais que a gente calcula que seja a presença de Deus. Quando você vê os céus, por exemplo, né? Quando você vê os anjos, né? Dia e noite, eles falando a mesma coisa, santo, 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 santo. Isso é inconcebível para nós. Nós não conseguimos ficar meia hora falando isso, né? Mas por que eles ficam repetindo a mesma coisa? Porque assim, é inalcançável, a presença de Deus é inesgotável. Você jamais vai se acostumar com a presença de Deus. A partir do momento que você nada nesse rio, você não vai querer nadar em outro rio nunca mais. Eu acho que é isso que João fala no livro todo, né? Uma pessoa que conheceu a Deus, ela jamais vai abandonar Deus. Uma pessoa que mergulha na presença de Deus, se não tomar cuidado, ela vai ficar 24... É Paulo, você olha para a vida de Paulo, Paulo não estava nem aí, falou, cara, para mim morrer tá bom, tá vivo, tá bom. Sabe quando os céus e a terra, eles se unem no mesmo ambiente? Então eu acho que a presença de Deus é algo assim
tão chocante, tão poderoso na vida do ser humano, que nós não vamos conseguir nos acostumar. Eu acho que o contrário aconteceu, a gente se acostumou com a falta da presença de Deus. E esse é o perigo que nós corremos, porque a religião, né, a linha entre a religiosidade e o evangelho é justamente essa. Né? O que é o evangelho? É eu entrar na presença de Deus e nunca mais querer sair. O que é a religião? Eu achar que eu posso estar agradando a Deus com ritos, né, com estrutura, com organização, com toda essa, né, com ensaios e tal. Mas assim, então esse que é o perigo. Eu acho que a gente se acostumou com a ausência da presença de Deus e a gente precisa questionar isso dentro do nosso coração. E isso cria a questão performática, né? Aí a gente precisa de uma performance. Aí a gente precisa de incremento. Tem um livro do Aloísio Silva, lá de Goiânia. Quando eu li esse livro, me chocou. O tema do livro é avivamento pessoal. E eu achei que, quando eu comprei esse livro para ler, eu falei, cara, agora eu vou aleluiar, né, velho? Agora eu vou entrar nesse negócio, eu vou aleluiar, virar um cara avivado aí no processo. E ele conta que ele estava num momento muito bom ali em Goiânia, na videira e tal. E aí ele vai para os Estados Unidos no final de ano, era um culto tipo de Natal tal. E de repente tinha uma baita encenação lá no processo, né? Aquela sofisticação toda, né, dos gringos e tudo muito lá. E o pastor, cara, entra voando na igreja. Eu falei, uau, é isso, é isso. Imagina eu entrar voando no negócio, cara. Não. Haja corda, hein? Haja corda, haja cabo de aço, irmão. Rapaz. Não, haja cabo de aço e anjo, né? E eu entrei naquele livro e tô lendo aquilo, fiquei imaginando a cena, né, cara? Um trilho correndo, entrando, aquele negócio, e sai fumaça, tchum, e sai fogo, e sai... E o Aloísio conta um livro que ele estava assim, cara, extasiado com aquilo. Estava no estado de êxtase, achando que ele estava no monte da transfiguração. E aí o Espírito Santo falou assim, ei, psiu, psiu, psiu. É só performática e tecnologia. Eu não estou dentro desse negócio. Eu estou por lado de fora batendo. Deixa eu entrar. Vocês me colocaram para fora há muito tempo. Muitas vezes nós estamos assim, cara. O Espírito Santo está por lado de fora, que a gente já colocou ele por lado de fora. Falei, Espírito Santo, o senhor está muito embaçado. O senhor dá licença aí para a gente, que a gente aprendeu a fazer melhor e segurar uma multidão aqui. Nós traz um cantor... Nós traz um pregador, nós fazemos um negócio meio diferente, e os trecos acontecem aqui, e o povo chora. O povo até chora, até acredita, né? Só que você vai ver, não tem fruto. Ninguém muda de vida. Não tem impacto na vida das pessoas. Não tem transformação, né? Então a performática, a performance, tem sido o ópio dos crentes nesses dias, cara. Está todo mundo atrás disso, de estatística, né? Quantos membros? A primeira pergunta que o pastor, quando encontra o pastor, sabe qual é? Quantos membros tem na tua igreja? Cara, eu detesto essa pergunta, velho. Aí você fala, 500. Ele vem na sua igreja e fala, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem. Ele só tem 300 cadeiras lá. Os caras são terríveis. Porque nós estamos números, multidão, e isso cega a gente demais, tentando achar que tem a ver com presença e com avivamento, né? Então, Jesus é isso. Jesus é um avivamento em pessoa, e nós estamos procurando um avivamento. Né? Ele é um avivamento em pessoa. Então, é aqui que a gente tem que tomar um cuidado extremo para não nos tornarmos uma igreja performática. E qual é a visão dos senhores sobre essa igreja atual? Onde a gente vê muitos cristãos sem vontade de servir, sem vontade de estarem envolvidos com as coisas de Deus. O que os senhores acham ser uma chave, uma virada de chave para essa mudança mesmo? Porque hoje não só se acostumaram, mas entraram no modo automático. Então, muitos talvez servem por status, muitos servem por uma obrigação, muitos talvez vêm cultuar, vêm para a igreja porque o pastor está olhando e sabe se não vir vai mandar uma mensagem, então ele vem obrigatoriamente, serve obrigatoriamente, senão, se eu não servir, o pastor vai chamar a minha atenção. Então, o que os senhores acham ser uma mudança mesmo nessa questão igreja atual, como está hoje? Eu sou bem otimista assim, quanto à igreja. Eu penso que o Brasil
ele passa por lampejos de avivamento, né? Quando você sai para poder viajar aí, encontrar as igrejas. O Brasil, para vocês terem uma ideia, o continente americano aqui é o segundo continente que mais cresce o evangelho no mundo. Então tem algo acontecendo. Eu sou bem otimista quanto a isso. Lógico que quando você pensa em avivamento, quando você pensa nesse crescimento, né, você é como lançar uma rede, né, dentro de um rio, e vai vir vários peixes nesse processo. Tem peixes bons, peixes aproveitáveis, tem peixes que estão mortos, né? Enfim. Os avivamentos também, eles trazem consigo essa realidade. Todos os avivamentos trouxeram coisas boas, mas deixou rastros também de coisas a administrar. Então, eu olho por essa perspectiva. Ao mesmo tempo que eu olho uma massa acostumada no piloto automático, mas eu também olho um grande grupo transformado. Eu olho um grande grupo querendo mais Deus, buscando mais Deus, sendo impactado todos os dias, né, pelo poder de Deus. Eu vou citar um exemplo. Eu cheguei numa das nossas casas aí, né, esses dias, a Daniela estava até trabalhando, e ela disse assim para mim, né, ô pastor, tem 2 pessoas lá no fundo que estão endemoniadas, né? Eu até brinquei com ela, falei, não, eu sou batista, eu não tenho nada a ver com esse negócio não, né? Mas eu saí de lá pensando o seguinte: o reino de Deus está manifesto. Porque quando o reino de Deus manifesta, os demônios se manifestam. Quando o reino de Deus se manifesta, a luz sobrepõe sobre as trevas. Quando o reino de Deus se manifesta, o barulho acontece. Quando o reino de Deus se manifesta, pessoas são curadas, elas são libertas, elas são restauradas. E a luz revela as trevas. E o que está vivo revela o que está morto. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, né, da igreja, e você vai ver a igreja do 1º século, você vai ver a igreja do 2º século, e quando você vai estudar a história da igreja, você vai ver que ela teve esses altos e baixos e platô. Idade Média, por exemplo, cara, a igreja ficou completamente muda no seu processo, né? Era um silêncio ensurdecedor na Idade das Trevas, chamada Idade das Trevas. Aí Deus levanta um cara, chamado Martinho Lutero, que era um monge, que quase morreu com um raio que caiu, fez uma promessa para Deus de ser cristão. O cara está lá, no alto de uma torre, sabe fazendo o quê? Lendo Bíblia. Lendo a Bíblia. A hora que ele lê lá, o justo viverá pela fé, em Romanos, aquilo desperta um fogo dentro dele, desce, transforma, né, o caos em realidade. Vem aí a reforma protestante, e a partir dele nós estamos aqui hoje, né, depois de 600, 700 anos. Então, assim, Deus não precisa de uma multidão. Deus nunca contou com uma multidão. Ele precisa de um coração. E quando esse avivamento pessoal acontece, a partir daí as coisas começam a mudar. Né? Eu contei uma história aqui, eu tenho pregado nas introduções aqui nos cultos nossos, de um menino que foi com seu professor da universidade para a Europa, um americano, e foram no museu de John Wesley. Na casa de John Wesley se tornou um museu do avivamento na Europa, na Inglaterra. E eles chegam lá, eles estão visitando, eles foram no quarto de John Wesley. E aí o diretor começou a chamar, então, todos os meninos para montar no ônibus e ir embora. E quando ele vai fazer a contagem no ônibus, faltava um menino. E aí ele volta lá e encontra esse menino. Do lado da cama de John Wesley tinha um tapete. E esse tapete tinha 2 marcas de joelho, que ele passava o tempo lá buscando ao Senhor. Quando ele chega lá, ele vê o menino ajoelhado em cima daquelas marcas. E sabe qual era a oração? Faz de novo, Senhor, como o Senhor fez nos dias do antepassado. Sabe qual que é o nome desse menino? Billy Graham. Ganhou 200 milhões de almas para Jesus. Então, uma pessoa pregou em todas as posses presidenciais dos Estados Unidos. Foi conselheiro de todos os últimos presidentes dos Estados Unidos. Levou mais de 200 milhões de pessoas aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Sem barulho, sem confusão, sem nada no processo. E aí, quando você olha para essa realidade, então eu sou otimista por isso. Ainda que eu chego, não me conformo com o piloto automático, não me conformo com a frieza, com a apatia, com a indiferença. Mas quando eu olho, né,
que está com o coração pegando fogo, o outro que foi transformado, o outro que foi restaurado, o outro que foi liberto. Para mim a mensagem é: o reino de Deus está chegando. Eu ouço já o barulho da chuva. Era o tamanho da mão de um homem, mas vai chover uma chuva torrencial. Então, meu povo, essa é uma pergunta, né? Quando eu olho assim para a realidade, né, para a história, quando você pega homens, né, como o pastor citou aqui, tanta pessoa que fez tanta diferença, né? E às vezes a gente chega a perguntar, né, por que ele e não eu? Mas assim, a verdade é que cada um de nós aqui carrega algo que ninguém mais carrega. Quando Deus nos criou, Ele criou com um propósito. Todos nós temos um propósito. E Deus não é uma pessoa que fica em crise, né? Às vezes assim, eu fico pensando, puxa vida, eu não servia para ser Deus não, porque eu ia fazer umas bobagens. Às vezes a gente, na nossa justiça, né, a gente julga, aponta o dedo, queria que Deus, não, por que fulano está assim, Beltrano está assim, por que fulano merecia morrer e não morre, por que, né, a gente é todo tentando ensinar a Deus a ser Deus, né? Mas Deus ele está tão acima disso tudo, né, que quando você olha, por exemplo, para Jesus, né, que é parte da Trindade, você vê o comportamento de Jesus diante daqueles que o insultavam, os feriam. Quando a Bíblia fala que Jesus foi moído, né, essa palavra me chocou muito, né, traz aquela ideia de você pegar uma cana. Você já viu os caras que moem cana no engenho? O cara passa 250 mil vezes, né, enquanto só sai o bagaço, né, para sair a última gotinha do caldo de cana, né. E Jesus, a ideia ali foi essa. E depois deles moerem Jesus, o que saiu? Amor, graça, bondade. Não conseguiram tirar outra coisa de Jesus. Então esse é Deus, né? Deus é desencanado no sentido de, rapaz, Deus nos criou, colocou todas as ferramentas que a gente precisa, que é o Espírito Santo dentro de nós, e a oportunidade está para cada um. Mas muitas pessoas não vão viver, né? A maioria das pessoas se perderam, não conseguem voltar para o centro, estão vivendo uma vida totalmente desorientada nesse mundo, perdendo assim a maior possibilidade da vida e não vão voltar. Quando você olha assim para algumas pessoas, é nítido, você olha para uma pessoa, você vê potencial, você vê capacidade, você fica chocado às vezes com o que você enxerga e como a pessoa se enxerga. E às vezes a gente tenta até mostrar, né, eu mesmo, assim, por conta do meu temperamento, eu tenho que me cuidar muito, porque às vezes eu quero obrigar a pessoa a viver o que ela não quer viver, porque eu acho que ela pode viver, entende? Só que Deus não tem isso, né? Deus, Ele te respeita na sua individualidade, Deus te respeita na sua maneira de ser, na sua maneira de caminhar. Então, o que eu acho, por que muita gente vive desse jeito, é por escolha, por nada mais, é escolha. A pessoa escolheu viver dessa maneira. E isso, assim, é uma situação libertadora quando você entende, porque como pastor, como líder de uma igreja, às vezes você olha para uma situação dessa, e qual que é a nossa tendência? Por exemplo, você é pai de uma criança, você tem 2 filhos, cara, o que você pensa? Eu tenho que converter meus filhos. E se esse menino não converte, você entra numa crise profunda, né? A gente estava agora em São José dos Campos, a gente estava ouvindo um pastor americano falando, cara, e o testemunho dele me chocou, porque a gente, de repente, está cantando um hino lá, e esse cara, no começo da palestra dele, falou, não, porque eu estou aqui, eu ministro, mas já tive problema na minha família, os meus filhos foram muito problemáticos, e americano, quando fala que é problemático mesmo, né? Então, assim, aí, de repente, a gente está cantando um hino, o cara sobe para dar a segunda palestra, ele diz, olha, o meu filho converteu, e foi ele que fez esse hino. Eu falei, caramba, e o menino não era problemático? Então, assim, quem que converte? Agora, me fale, se o Espírito Santo não está conseguindo converter o irmão no culto e falar para ele que ele precisa mudar o estilo de vida dele, você acha que nós vamos conseguir? Você acha que a nossa mensagem vai mudar? Então, assim, eu sou muito livre no sentido de pregar o Evangelho, de dar um conselho quando as pessoas me pedem. Mas, na verdade, cada um vive a vida que escolhe viver. E cada um, queridos, vai prestar conta dessa vida que viveu. O grande fato é que não existe ateu, eu não acredito em Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Um dia,
Todos nós estaremos diante de Deus. E nós vamos dar conta da nossa vida. Entende? Essa é a grande realidade. Eu acreditando ou não, eu escolhendo ou não. Então, assim, as pessoas elas escolhem como elas querem viver na vida. O Evangelho é uma graça tão grande que eu posso escolher que tipo de crente que eu vou ser, como é que eu vou viver. Só que é aquilo, o livre-arbítrio, a complementação do livre-arbítrio é a lei da semeadura. Não, isso é inseparável essas duas leis. Então eu acho que se alguém falasse por que as pessoas estão vivendo como elas estão vivendo, porque elas escolheram viver. E assim elas têm o direito. Me indigna? Eu fico indignado? Lógico que fico. Eu queria que fosse diferente? Eu queria. Mas se Deus está respeitando as pessoas, por que eu não vou respeitar? Se Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, não resolveu mandar um raio na cabeça da pessoa ainda, por que eu vou mandar? Entende? Então eu acho que como igreja, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher com quem eu estou modelando. Sabe um ditado antigo, mas que é poderoso? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Cara, escolha as pessoas que você anda. Escolha o comportamento que você quer para a sua vida. Escolha com quem você quer se associar. Que tipo de mesa que você quer sentar. Às vezes você fala para as pessoas que você quer ser seletivo na sua vida, e isso choca um pouco. Mas se você começar a andar com Deus de verdade, você vai começar a ser seletivo. Não tem jeito, sabe por quê? Porque a presença de Deus vai excluir muitos dos seus amigos. Muitos dos seus contatos no WhatsApp. Entende? Então eu preciso escolher para onde eu quero ir. A Celi, eu estava conversando com ela essa semana, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre comportamento. Né? E a gente estava até citando uma situação, falando, não, puxa vida, porque fulano, Celi, é assim, agora você vai se comportar dessa maneira. Aí eu falei assim, na minha sabedoria intensa, falei, não, você tem que agir do mesmo jeito. Ela falou, Maurício, como é que eu vou agir da mesma maneira que eu reprovo? Se eu reprovo, eu tenho que fazer diferente. O problema, sabe o que é? A gente critica a vida dos outros, mas a gente é muito pior do que os outros. Então o Evangelho é um lugar para você cuidar da sua vida e viver a sua intensidade com Deus. Irmãos, está disponível. O rio está aí. A presença de Deus é algo fascinante. Se você entrar, você nunca mais vai querer sair. A verdade é essa. Cara, a sua vida vai se transformar em algo que você não vai ter mais controle. Acabou. Ninguém mais te toca. Entendeu? Ninguém mais te fere, ninguém mais te machuca, ninguém mais te perturba. Sabe por quê? Não é porque você vai viver alienado no planeta, não. É tanta graça na sua vida. Sabe a pessoa que abriu mão de todos os direitos da vida, não tem mais direito? Quem não tem mais direito não pode mais sentir dor, não vai sentir dor. Não vai ser mais, entendeu? Então a gente precisa alcançar esse lugar de Deus. Só que esse é um caminho que você faz sozinho. Não é um caminho que alguém vai te pegar no braço e vai te levar. Chega uma hora na sua vida que você precisa querer Deus mais do que todas as coisas. Eu estava lendo um livro esses dias, eu li a história de um cara, ele decidiu ser missionário de uma cidade. E chegou lá, não tinha nada para ele fazer. Mas esse cara tinha um senso de chamado tão grande, que ele procurou uma igreja local e falou para o pastor, pastor, o senhor tem algum lugar na sua igreja que eu possa vir orar todo dia? Porque ele falou, se eu sou um missionário e eu não tenho nenhum trabalho para fazer aqui, eu vou tirar o horário que eu faria em missões para orar. Então ele tinha uma fábrica perto da igreja, então a fábrica tocava o sino 8 horas da manhã para começar os trabalhadores e 5 horas da tarde. E ele fez o seguinte, 8 horas da manhã ele estava na igreja e orava até as 5 horas da tarde. Ele falou, enquanto não tiver trabalho lá, eu vou pagar o meu turno aqui orando, porque se eu tenho chamado, eu vou fazer isso. Entende? Então é uma pessoa, cara, que adquiriu uma consciência. Passados uns 4, 5 meses, teve uma conferência nessa igreja e vinha um pregador de fora. E o pastor chegou nele e falou assim, você podia participar da conferência? O pregador que vem é famoso e a gente está arregimentando gente para ouvir ele, para não ficar com pouca pessoa no culto. Você pode ir? Ele falou, vou, claro que eu vou, pastor. O senhor me cedeu o lugar para pregar. E ele foi e sentou do lado de uma mulher. E quando ele está ali, irmãos, ele viu uma mulher, irmãos, totalmente doente, travada, cheia de dores. E essa mulher estava mal. E ele, na inocência dele, no meio do culto, que ele falou, posso orar por você? E ele começou a orar por essa mulher no culto, e a mulher foi instantaneamente curada. E ele acabou com o culto, na verdade, porque o pregador principal, que era para ser o centro, virou o coadjuvante. E todo mundo começou a ver aquilo, e começou a ver um monte de enfermo, e começou a curar. E ele foi para Deus e falou, Deus, eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Ele falou, enquanto você estava orando lá, você estava construindo esse momento aqui. Evangelho é coisa simples.
O evangelho não é nada complicado. Eu estou procurando as grandes fórmulas. Quando você fala avivamento, as pessoas querem saber, pastor, como que eu posso ser avivado? Pastor, como que eu posso adquirir isso ou aquilo? Rapaz, evangelho é a coisa mais simples que existe no planeta Terra. É alguém que decidiu amar Jesus mais do que todas as coisas. E aí as coisas naturalmente vão acontecer. Deus vai trazer pessoas, Deus vai te levar nos lugares, Deus vai abrir porta, a sua vida vai entrar numa dimensão que você vai perder todo o controle da sua vida. Isso é evangelho, simples assim. Só que poucas pessoas resolvem trilhar esse caminho. E o resultado é esse, irmãos. É muita gente apática, doente. Hoje a gente gasta muito mais tempo, queridos, curando, aconselhando, soprando, do que inspirando. Entende? As pessoas, elas não vêm mais para o seu gabinete para falar o seguinte, pastor, estou com um grande projeto. O Espírito Santo me moveu algo nessa madrugada que eu estava orando para me buscar. O que elas vêm falar? Pastor, eu quero separar do meu marido. Pastor, eu estou em adultério. Pastor, eu estou fornicando. Pastor, eu estou me masturbando. Você entende? A inspiração hoje do evangelho, da igreja, a igreja, irmãos, virou uma casa de cura, e não uma casa de inspiração. Quem que nós enviamos? Quem que nós enviamos? Nós ficamos com as pessoas 10 anos dentro da igreja, quando ela sai ferida e machucada. Isso porque ela foi no seu gabinete 100 vezes. Você botou a mão na cabeça dela 100 vezes. Isso não é evangelho, irmãos. Igreja não é lugar de você vir o tempo todo para pedir alguma coisa para Deus. Igreja era o lugar que deveria te inspirar, de tal maneira que quando você saísse de cada culto, você não seria a mesma pessoa. Você seria uma arma de Deus lá fora. E no seu trabalho você tocaria as pessoas, no ônibus você tocaria as pessoas. Era tanta presença de Deus na sua vida, mas por que a gente vem no culto? O que a gente está buscando? Entendeu? Bálsamo, alento. Por isso que se falar que vai ter um culto, a campanha das 7 cabeçadas na cruz, e o profeta Ezequiel vai vir, a gente lota. Se a gente faz a campanha da prosperidade, porque é isso que as pessoas querem. Irmãos, se todo mundo sair e não me convidar para ir a uma festa, eu entro em crise. Eu morro. O ser humano é assim. Suas amigas falam, vamos comer uma pizza, te esquece? Cara, se tirar uma foto e não te chamar e você não sair na foto, você morre. Agora Deus, se você falar não te quero, Ele fica lá. Entende? Deus está acima desse tipo de sentimento. É por isso que muitos de nós não percebemos mais. Mas a gente está vivendo uma vida sem Deus faz tempo. Sabe por quê? Porque Deus não é mal educado. Deus não tem a necessidade de ser adorado. Deus nos criou porque Ele tem necessidade de ser adorado. Ele nos criou para adoração, porque é na adoração que eu sou pleno e realizado. A adoração, irmãos, não é para Deus. É para a minha realização pessoal. Sabe quando você cria uma máquina de lavar? Sabe quando que essa máquina é plena? Quando ela lava roupa. Agora, enche essa máquina de louça e põe para lavar para você ver. Quando Deus fala para mim, olha, eu quero que vocês me adorem, o que Deus está querendo não é só a nossa adoração. Ele está querendo a sua plenitude. Eu te criei para isso. E se você funcionar naquilo que eu te criei para ser, a sua vida vai fazer sentido. E aí, meu querido, você não vai ficar atrás de namorado igual doido, você não vai ficar atrás de dinheiro igual doido, você não vai ficar atrás de crise igual doido, você não vai ficar atrás de problema igual doido, porque você vai ser pleno na presença de Deus. Simples assim. Então eu acho que esse é o grande problema que a gente está enfrentando. Nós tivemos algumas perguntas relacionadas à ação do Espírito Santo, né? O que é ser cheio do Espírito? O que são os dons? E se nós podemos orar para ter dons? E qual é a forma certa de orar? Eu sempre, de forma muito simples e muito básica, eu entendi isso há muito tempo na minha vida. Várias linhas e questões teológicas de especulação nessa área, e cada um vai construindo o seu entendimento. Mas para mim ser cheio do Espírito Santo, não é o quanto eu tenho do Espírito na minha vida, mas o quanto Ele tem da minha vida. Né? O quanto eu já renunciei e permiti Ele conduzir e controlar as áreas da minha vida. Então, para mim, plenitude, enchimento do Espírito Santo, ser cheio, ser batizado, ser pleno, para mim não tem nada a ver com dons, não tem nada a ver com manifestação dos dons, muito menos orar em línguas. E não sou contra, não, mas na minha percepção, isso não tem nada a ver com evidência do Espírito Santo. Nada a ver.
né? Na verdade, ser cheio do Espírito não é orar em línguas, é dominar a língua, né? Tem gente que tem um dom da língua. Então, quanto mais eu domino a língua, mais cheio do Espírito eu sou, né? Porque tem gente que está aí orando em língua para todo lado e falando mal da vida de todo mundo inteiro. Não tem nada do Espírito, né? É outro tipo de Espírito. Então, não tem nada a ver. Quanto a dons, nós não somos cessacionistas, né, na nossa linha teológica. Então, nós acreditamos em todos os dons. Dons de serviço, dons de administração e dons de sinais e maravilhas. A categoria dos dons na Bíblia são divididos em 3 tipos de categorias, né? Sinais e maravilhas, dons de cura, milagres extraordinários, enfim, né? E aí nós temos os dons de serviço e temos os dons de administração. Então, quando a gente olha nessa perspectiva dos dons, que são 16, segundo algumas listas, na minha percepção, todos os dons estão disponíveis a todos os crentes. Vou te falar como que eu aprendi dons. Uma maleta de ferramentas, beleza? Equipada com 16 ferramentas lá, que toca todas as áreas. Aí eu vou para um hospital fazer capelania. Eu preciso do dom de língua? Ou da língua? Eu preciso? Qual dom eu preciso lá? Qual dom? Da cura. Aí eu chego na porta do hospital. Amém. Resultou alguma coisa? Eu preciso do dom da cura. Então eu vou, aí a Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, que eu preciso buscar os dons diligentemente, de forma pontual e específica. Então nós vamos orar por cura. Naquele momento eu preciso estar munido do dom da cura, dado pelo Espírito, para que eu possa operar no dom da cura. Eu estou no aconselhamento, preciso de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da revelação. Entende? Eu estou lidando com o evangelismo, eu preciso do dom da palavra, preciso. Então nós vamos buscando de forma diligente. E para mim, todos os dons, como na igreja de Coríntios, está disponível para a igreja. O meu maior sonho é que essa igreja seja equipada com todos os dons do Espírito Santo de Deus. Todos os dons que existem na Bíblia. Tudo que está na Bíblia, eu creio, ipsilipsis, de Gênesis a Apocalipse. Se dons está lá, eu creio em todos os tipos de dons naquele lugar, né? Então, e como buscar o Espírito Santo? É essa, né, a última ênfase da pergunta. Quando eu coloco em prática tudo que a gente tem falado de clareza da crise, assumir meu papel, assumir minhas responsabilidades, permitir que o arrependimento gere fruto no meu coração, automaticamente, nesse princípio, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos receber o Espírito Santo. Eu creio que todos que confessam Cristo como Senhor e Salvador são selados pelo Espírito Santo de Deus. E daquele momento em diante, todos nós agora temos o Espírito Santo dentro de nós. A questão é que a vida mundana, a falta de posicionamento, a falta, né, de eu assumir minhas responsabilidades, Paulo também diz em Efésios que vai apagando o Espírito, extinguindo o Espírito. É quando a gente coloca o Espírito Santo de lado e fala, Espírito Santo, deixa que aqui eu vou conduzir o processo. Não que a gente perca o Espírito Santo, a gente não dá vazão para que ele possa ser realmente o Deus da nossa vida. É assim que eu penso sobre dons e Espírito Santo. O que é o dom da fé? Não, é só, eu acho interessante assim, a gente pensar que tudo na nossa vida é fruto de relacionamento com Deus, né? E uma vida de obediência, né? Eu acho que a maior manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é uma vida de obediência. Quando você resume a sua vida em obedecer a Deus, né? Fazer o que Deus está te pedindo para fazer, a sua vida fica muito mais simples, né? E em cada estação da sua vida, Deus vai te direcionar de alguma maneira. E Ele vai te capacitar para isso, né? Então, quando Deus vai te... eu acho que as suas experiências com os dons, ela está muito relacionada à sua vida de obediência ao Espírito Santo. Eu já tive várias fases da minha vida que eu ouvi especificamente o Espírito Santo falando comigo,
a respeito de determinados, né, caminhos para tomar, assim, né, direcionamentos, né. Essa semana mesmo eu estava pensando assim, e eu senti mesmo o Espírito Santo falando no meu coração, falando: Maurício, eu quero que você volte a evangelizar. Eu passei boa parte da minha vida, né, no ministério de evangelismo, de impacto, de rua, e foi um tempo assim extraordinário que a gente viu várias manifestações de dons, né? Várias pessoas sendo curadas, libertas, palavras de conhecimento, enfim. E essa semana o Espírito Santo falou comigo de novo: eu quero que você comece a dar uma ênfase evangelística de novo para o seu ministério. Eu quero que você comece a ganhar alma de novo, né? E com isso, eu acredito que vai vir as ferramentas de Deus, né, para esse processo. Então, eu acho que a maior evidência, realmente, que a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, é se ela consegue ter uma vida de obediência ao Espírito Santo de Deus. Né? Se você, cara, vive uma vida de rebeldia, se você está distante dessa realidade do que Deus está te mandando fazer, porque assim, quando você consegue ouvir o Espírito Santo de Deus, você, de novo, encontrou a sua identidade. Né? Então, não tem coisa mais prazerosa, cara, do que você ter essa convicção: pô, Deus está me mandando fazer isso aqui. Essa é a direção específica de Deus para mim nesse tempo. Cara, ninguém vai te roubar. Ninguém vai tirar isso da sua cabeça, entende? Então, eu acho que não tem evidência maior. Né? O resto, tudo é consequência. Mas a maior evidência de o Espírito Santo atuando na vida de uma pessoa é uma pessoa rendida à vontade do Espírito Santo. Você olha para a vida de Paulo, né? Cara, que coisa extraordinária, assim, né? O nível de obediência de Paulo. O cara, a obediência dele estava acima do bem-estar dele, da vida, das escolhas. Né? E a gente tem que buscar esse lugar de novo, cara. E não se ouve a voz de Deus. Tem coisas que Deus não vai te falar através de mensagem, através de profeta. É pessoalmente, é no 1 a 1. Né? Tem coisas que Deus não vai trazer. Tem horas que Deus vai usar uma palavra e tal. Mas a maioria das vezes, né, é altar íntimo. E aí as pessoas têm preguiça de buscar a Deus, né? Então, se eu não ouço, como é que eu vou obedecer? Se eu não obedeço, então para que eu quero manifestação do Espírito Santo? Não, Senhor, me enche, né? O Espírito Santo, para mim aprender a virar piruleta, cara. Sem brincadeira, Deus não está interessado em você virar piruleta, né? Nesse sentido. Mas assim, a manifestação de Deus é para quê, cara? É para uma vida de obediência, né? Então Deus tem um propósito naquilo que Ele faz. Então, se você quer saber se você está cheio do Espírito Santo, é você ter a convicção: não, eu estou fazendo exatamente o que Deus... Gente, quando você faz o que Deus te mandou fazer, você se torna uma pessoa, cara, contagiante. Todo mundo quer seguir alguém, irmãos, que está encontrado na vida. Ninguém quer seguir gente perdida. Mas quando você olha para uma pessoa, que você vê firmeza, cara, que você olha para ela e fala: puxa vida, esse cara tem uma inspiração. Né? Você vê uma convicção no coração desse cara, o que você faz? Eu vou colar nesse cara. Agora você olha para um cara, um dia vai para um lado, outro dia vai para o outro. Um dia tem um chamado, outro dia tem outro. Um dia quer ir para a China, outro dia para a Europa, outro dia quer ir para não sei para onde. Cara, você vai atrás de um cara desse? Entende? Por isso que muita gente não tem seguidor, cara. Rapaz, o pessoal ia atrás de João Batista no deserto. Né? Por que ia atrás de João Batista no deserto? Porque ele era bom pregador, chamava os caras de cobra, raça de víboras. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Mas chegaram para ele e perguntaram: cara, quem é você? Você é o Messias? O que ele falou? Não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus chamou para fazer, e eu estou fazendo o que Ele me chamou para fazer. As pessoas iam para o deserto para ouvir esse tipo de pessoa. É esse tipo de gente que as pessoas querem seguir. Então, para mim, a maior evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa é alguém que anda em convicção com a voz de Deus. É uma pessoa que tem certeza que está cumprindo o chamado de Deus na vida dela. E o mais importante de João Batista é que ele sabia quem ele não era também, né? Ele não quis ser quem ele não era. Você é o Messias? Não. Sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Né? Existe uma diferença entre você ser usado por Deus e você achar que Deus precisa de você. Né? Existe uma grande distância. Tem gente que acha que Deus precisa. Não, se eu não tiver, Deus não vai fazer nada. Né? Existe um famoso pregador, hoje já restaurado, então se tornou público, Jim Swagger. Os mais antigos aí na fé vão saber disso, né? Não é da minha época não, que eu sou mais novo. O pastor Rogério, o pastor Daniel, essa galera toda aí, da época do Jim Swagger, todo mundo pregava com a Bíblia na mão, né? Jim Swagger foi pregar um dia e o estádio estava lá com 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, e ele estava no camarim dele lá, e aí chegaram, disseram: pastor, está lotado, sendo tantas mil pessoas. Ele sai na porta e fala: Deus precisa de mim nessa noite. Uma semana depois ele estava confessando o adultério dele, publicamente.
né? Foi um dos maiores escândalos daquela época, também uma das maiores restaurações. Deus não precisa da gente. Ele não precisa da gente. Sobre dom da fé, né? A fé é para todo crente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Todo mundo tem fé. Agora, o dom da fé é específico para projetos específicos, momentos específicos, situações específicas que nós podemos pedir para Deus. Tá? Isso é um dom mesmo dado às pessoas que vão viver grandes sinais e maravilhas. Quando você ora para grandes, né, coisas feitas por pessoas comuns e simples da parte de Deus, é porque Ele ativou o dom da fé. É essa forma que acontece. Eu tive uma experiência na minha conversão. 8 meses depois, eu fui trabalhar. 3 meses depois que eu entreguei a vida para Cristo, eu fui trabalhar numa fazenda aqui em São Carlos e recomeçar a minha vida. Né? Eu era um dos peões lá da colônia. A gente morava em 15, 20 casas da colônia. Tinha 80 pessoas que moravam naquela fazenda. E eu tive uma experiência com Deus muito intensa. Existia um culto já há 5 anos. Esse culto era liderado por uma igreja lá, tal, né? E eu estava muito angustiado um dia e fui convidado para ir nesse culto. E depois do terceiro culto, era a família. 3 pessoas que iam, vinha o presbítero, a esposa e a filha dele. O presbítero não foi mais. E a família disse assim: Ricardo, nós queríamos que você assumisse agora o culto aqui. E eu, 3 meses de crente, não sabia nada de crente, não conhecia nada de crente, nada, mas nos 2 últimos cultos que eu estava, eles oraram para começar a reunião. O Espírito de Deus tomou a vida deles. Eles oraram em língua, interpretaram. Eu não sabia que era aquilo, achava que eu estava no saravá. Falei, não, incorporou o bicho que estava em mim nesse coitado. E agora ele está dentro d'água com esse negócio, que eu não tinha noção do que era, nada disso. E ele disse assim a primeira vez: eu quero que você abra a boca e pregue, porque Deus está te dando a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Eu disse que pregar, nem conheço Bíblia. Não me engano com a voz de Deus, é você quem prega. Eu preguei no primeiro dia, 2 minutos ali, um versículo que eu conhecia, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Falei assim, ó, eu posso passar conforto, desconforto, crise, dúvida, e Deus me fortalece. Irmãos, me colocaram no meio dessa roda, eu fiquei rodopiando 2 horas com eles. E eles orando em língua, sapateando, eu não entendi. Liguei para o meu pastor e falei, me tira desse lugar. Né? Eu acho que o bicho manifestou aqui, que estava em mim, pegou o coitado aqui e eu não quero. Na outra semana eu falei, não vou. Fui para o culto de novo. Encontrei o tratorista no meio do caminho. Aconteceu a mesma coisa. Nessa segunda vez eu não tinha a palavra. Mas eu abri a Bíblia e caiu num texto assim. E Deus mandou Isaías falar para Ezequias colocar a vida em ordem, que ele ia morrer. E ele virou para a parede, chorou. Antes que Isaías saísse do alpendre, Deus mandou Isaías voltar e disse que acrescentou 15 anos de vida em Ezequias. Eu fechei a Bíblia e falei, a mensagem é essa, eu sou o Ezequias. Só viro para a parede e choro. Resultado, rodamos mais 3 horas no meio daquele negócio. Virou uma vigília o negócio. No terceiro culto ele não foi. A oração que eu fiz foi, Deus, então o Senhor precisa me acrescentar fé. Eu fiz essa oração. Então, se existe fé, me dá fé, porque nem eu acredito nesse negócio, na situação que eu estou. Irmãos, eu vou te dizer algo para a glória de Deus. Eu fiquei 8 meses nesse lugar. Converteu as 80 pessoas para Jesus Cristo de Nazaré. Foi um avivamento. Aí as fazendas que estavam ao redor ficaram sabendo, levavam o povo lá para orar. E eu não tinha noção do que era, me falaram que tinha que ungir os crentes. Pegava óleo liso, irmão. Eu untava as crianças inteiras e Deus curava. Né? E cada dia eu pedia mais fé para Deus. Deus acrescenta então a fé. Então o dom da fé está muito conectado para coisas impossíveis. Existe esse dom. Quando a gente chegou aqui em Ribeirão Preto, aqui, vocês sabem, era um terreno. E nós ativamos essa fé. Né? Foi isso que o pastor Maurício falou. Essa fé estava tomada no meu coração. Então nós tínhamos 30 membros quando nós compramos isso aqui. Nós não tínhamos recurso nenhum. Era um bando de doido que tinha fé. E eu cheguei num culto de domingo à noite, falei, achamos uma área para comprar, 200 mil reais, e entrava 3 mil reais na igreja de dízimo, para pagar tudo. E nós vamos pagar 5 mil por mês, e o cara vai vender, e todo mundo, não vai vender. Deus moveu o coração dos donos daqui, e eles venderam para nós. O que nós usamos aqui? A fé.
que nós temos usado até o dia de hoje para construir isso aqui? A fé. Então, o dom da fé é para essas coisas extraordinárias que saem de um plano natural, organizacional, administrativo. Amém. Irmãos, alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Já vamos partir para o encerramento. Se tiver, pode levantar uma das mãos. Não? Amém, então. Queria convidar o louvor para estar subindo. A gente pode adorar aquela estamos de pé. E para encerrar, se os senhores puderem, tá deixando uma mensagem que tem queimado aí no coração de vocês nesses dias, referente a esse tema, deixar uma palavra de ânimo mesmo a nós, a igreja, para a gente já partir para a adoração. A minha palavra é respeitando todos que estão aqui de outros ministérios, mas a primeira parte da palavra eu queria me dirigir ao Ministério Batista Nova Aliança. Nós estamos desesperados, precisando de um avivamento. Nós estamos desesperados, precisando que você se permita novamente Deus usar a sua vida. Nós precisamos que você volte ao plano original. Nós já experimentamos o plano original de Deus em nosso meio. Nós já experimentamos grandes coisas da parte do Senhor. Uma das partes da mensagem que foi ministrada ontem foi que para você, que existe uma esperança no avivamento. Para você que trabalhou, doou, entregou-se e cansou, saturou, desanimou, existe uma esperança. Deus quer fazer novas coisas na sua vida. E quer te usar muito mais daquilo que você usou. Eu queria que você entendesse uma coisa, não tem tempo de serviço no reino de Deus. Ninguém aposenta na fé. Ninguém aposenta no serviço cristão. Ministério não tem tempo de validade. Não é porque você e eu fizemos muito que agora a gente tem que cruzar os braços e só usufruir. Deus continua contando com você para essa obra avançar. Então a minha palavra como pastor desse ministério, a minha fé é a mesma como do primeiro dia que eu cheguei aqui. Glória a Deus. Mesma convicção. Eu olho para as mesmas direções. Eu continuo lidando com as mesmas questões de avançar frente às oposições. E eu creio que Deus nos entregou algo extraordinário da parte do Senhor. Então, nesses dias, permita-se o Espírito Santo de Deus tocar você e avivar seu coração de novo em nome de Jesus. Aos demais irmãos e amigos que estão aqui, o mesmo desejo para o coração de vocês também, em nome de Jesus. Vocês possam pegar desse centeiro de fogo nesse lugar e chegar nos vossos ministérios e incendiar aquele lugar para a glória de Deus em nome de Jesus. Fazendo isso na coletividade e na unidade, nós vamos ganhar a nossa nação e transformá-la para Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu acredito que Deus, ele toca propósitos, né? E por mais que a gente olhe assim, não veja muita coisa, eu acredito que a gente está num momento de muitas possibilidades, né? Eu acho que o Espírito Santo ele está procurando pessoas. De tempos em tempos, Deus se move procurando pessoas dispostas a fazer o que tem que fazer. A maior ilusão que a gente tem no mundo é achar que a igreja é nossa e que a igreja vai parar, né? E que a igreja vai acabar. Muito pelo contrário. Hoje aqui, né, sentado aqui, quantos projetos tem aqui? Quantos sonhos tem aqui, né? Que Deus só precisa colocar a mão dele e isso explodir. E eu só preciso falar sim para Deus, né? Então a obra não vai parar. Deus, ele sempre tem pessoas guardadas na manga. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, entende? Na verdade, Deus nos espera pela bondade e misericórdia dele, mas não que ele precise necessariamente da gente. E a gente tem que sair dessa crise, né? Porque ninguém me dá oportunidade, porque ninguém abre as portas para mim. Quando a gente fala isso, a gente está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Então, na verdade, o que falta para você não é oportunidade. O que falta para você realmente é você dizer sim àquilo que o Espírito Santo está movendo na sua vida, né? Então, a gente está no momento de oportunidades, né? É nítido a gente ver que o Espírito Santo de Deus está regimentando pessoas, né? E se, né, por acaso, alguns não quiserem dizer sim, outros virão, né? Só não pode depois a gente ficar, puxa vida,
né, eu dei meu sangue, eu me matei, e agora outro tomou o meu lugar e tal, e tal. Irmãos, a obra é do Senhor Jesus, né? Então, não pode parar, né? Deus não tem tempo para ficar endossando os seus piti, né, os seus, né? Ele vai cuidar de você, vai mandar um anjo para ficar lá te consolando. Fala, não, obrigado. Obrigado pelo que você fez, você é uma pessoa linda, maravilhosa, mas a obra vai continuar em nome de Jesus. Então, esse é o entendimento que eu tenho. A vida dele mudou depois. Quer ver o avivamento? É ele, depois que eu cheguei. Eu não tenho mais tempo de falar sobre isso. Amém? Glória a Deus. Eu também queria deixar algo para nós. Até falei com o pastor Ricardo durante essa semana, uma palavra que tem queimado no meu coração, que tem vindo assim, quase todos os dias, é a palavra Reobote. Deus está nos levando a um lugar espaçoso. Então eu queria incentivar você a continuar cavando. A continuar cavando mais profundo. Vai ter dificuldades, vai ter oposições, vai ter muitas tempestades e contrariedades. Mas continue cavando, que a água vai começar a jorrar sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre o ministério. Então eu quero te incentivar junto conosco a ter esse tipo de fé. Não naquilo que a gente está vendo, não na nossa capacidade, não nas nossas condições, mas no poder de Deus. As promessas de Deus, elas não mudam. A promessa de Deus, ela não envelhece. Muito pelo contrário. Ontem o pastor Maurício falou uma frase que me chamou muita atenção, sobre onde a nossa visão ela está ali, a promessa de Deus vai alcançar esse lugar. Então, sonhe, estenda a sua visão sobre aquilo que Deus ele vai começar a fazer, sobre a igreja, sobre o ministério que você está, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Continue cavando, que a água vai começar a brotar e a sair, em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé para esse momento de adoração. E você que tem liberdade, queria te convidar a entregar a sua melhor adoração ao Senhor nesse momento. Sei que você está sentado aí, então se estica um pouquinho, dá uma alongada. Vamos juntos terminar dessa forma, adorando ao Senhor. Você tem liberdade, pode vir para frente, pode pular, pode adorar da sua melhor forma. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, eu quero entregar essa conferência nas Tuas mãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Deus, que assim como o Senhor tem se movido, assim como o Senhor tem feito, Pai, inunde os nossos corações cada dia mais, Senhor Deus. Que isso não passe a ser apenas um momento, Senhor Deus. Que isso não passe a ser apenas um evento, Senhor Deus. Mas que isso realmente inunde os nossos corações, Senhor Deus. Pois essa é a geração, Senhor Deus, a geração do avivamento, Pai. Essa é a geração, Senhor Deus, que quer clamar e gritar o Seu nome todos os dias, Senhor Deus. Que quer estar disposta, Senhor Deus, e disponível a gastar horas e horas e horas dos nossos próprios dias, da nossa vida, Senhor Deus. Anos e anos da nossa vida, Senhor Deus, apenas te buscando e te adorando intensamente, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos move, queima nos nossos corações mais uma vez, Senhor Deus, nos aviva, Senhor Deus, estamos esperando a Sua volta, Senhor Deus. E se todos os dias for preciso, Senhor Deus, gastar o dia inteiro na Sua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos estar disponíveis e dispostos a isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, Deus.